Vamos continuar, pessoal, aqui os casos do método de Frobenius. Então, alguma dúvida do que a gente tinha vindo fazendo? Né? A gente discutiu aqui o caso A. Né? Eu tenho o caso A. A gente discutiu o caso B. Né? Então, esse cara aqui é o caso onde α1 é diferente, né? Menos α2 é diferente dos inteiros, certo? Espero que todo mundo lembre disso, né? Esse aqui é o caso mais simples. Nesse caso, duas soluções. Aqui você encontra duas soluções de Frobenius. Ok? O próximo caso é o caso B, que é o caso onde α1 menos α2 naturalmente vai pertencer, aqui não pertencer aos positivos, né? Positivos e zero. Por que a gente faz esse caso aqui? Porque, como é que se diz? Todas as alternativas dessa possibilidade aqui, em que você tem duas soluções de Frobenius, vão cair nessa possibilidade aqui. Só que agora a gente tem que fazer todos os subcasos aqui possíveis. Só que eu estou fazendo errado, peraí. Esse aqui é o 1 e esse aqui é o 2. Certo? O 2 vai ter o caso A, que é o caso em que α1 é igual a α2, que é a raiz repetida, tá certo? E o caso B, que é o caso que 1, né, menos 2 vai ser pertencente agora aos inteiros positivos, né? Ou seja, não incluindo o zero. Aqui a gente está botando os inteiros, depois aqui positivos e zero, mas é porque a gente ordenou, né? Você tem que lembrar que a gente escolheu aqui as raízes de forma que satisfaçam sempre isso aqui. α1 é maior do que a parte real de α2, certo? Se as partes reais não derem ordenamento, se forem zero, alguma coisa assim, não importa, porque a parte imaginária não vai fazer a menor diferença, porque você vai cair no caso 1 novamente, certo? Então a gente já viu como resolver esse caso aqui, é simples, suponho que vocês já saibam o que fazer se vocês encontrarem um problema desse, certo? A gente começou a explorar o caso 2. No caso 2, a gente tem as duas raízes iguais, que a gente também já fez, certo? Vou botar aqui certinho aqui. A gente já fez esse caso, a gente já fez esse caso. O caso B é o caso onde você vai ter o seguinte: π alfa a n, m, que eu tenho usado, vai ser igual a menos soma de n de... Deixa eu ver qual que eu estou usando. Qual o formato que eu estou usando? Isso aqui. Eu estou usando de n de 0 até n menos 1, p n menos n, alfa mais n, mais q m menos n, né? E aqui. E aí a gente tem esse caso que o que pode acontecer é o seguinte: quando eu botar aqui o meu nzão, né, que é justamente o que a gente define como sendo α1 menos α2, define como sendo n maiúsculo. Se eu boto o meu n maiúsculo aqui, esse cara aqui vai ser esse cara aqui vai ser 0. E esse cara aqui pode ser, deixa eu ver aqui, caso 1, esse cara aqui é igual a 0, e caso II, esse cara aqui é diferente de 0, tá? Só estou relembrando aqui as coisas, estou tentando fazer um resumo que caiba aqui bonitinho, certo? Então esse aqui, ó, mais n, a n, certo? Então, todo mundo lembra o que está acontecendo aqui? Esse cara aqui é o polinômio indicial, certo? A segunda raiz é justamente a segunda raiz digamos, é a solução que eu preciso seguir todos esses procedimentos aqui para encontrar uma solução para ela, tá certo? Então, quando você tem que as duas raízes diferem por um número que não é um número inteiro,
você nunca vai ter um problema desse caindo para zero. Como esse cara aqui nunca vai para zero, significa que você tem duas soluções em forma de Frobenius, certo? Todas as duas funcionam aqui, não tem problema nenhum. Maravilha. Quando as duas diferem por um número inteiro, tem vários casos, tem o A e o B. Dentro do caso A, é simplesmente com as duas raízes iguais. A gente na última aula fez essa conta aqui e encontrou aquela solução que tem um termo de logaritmo, certo? O caso B é quando eles diferem por um número inteiro maior que zero. Então, esse número inteiro maior que zero a gente chama de n, tá certo? E o que acontece na segunda solução, que é alfa 2? Você vai subindo aqui o índice, você começa em 0, 1, 2, 3, até que você chega aqui em n, tá certo? O problema é que alfa 2 mais n, né, é igual a alfa 1. Só que como alfa 1 é uma raiz, significa que quando eu chegar nesse ponto aqui, ou seja, eu vou subindo ali para encontrar minha série de recursão. A hora que eu chegar em alfa 2 mais n, eu vou encontrar uma coisa que vai ser zero aqui, certo? Esse é o caso B. A gente já sabia que ia acontecer. Só que ainda pode acontecer duas coisas diferentes aqui. Isso aqui é um igual. Podem acontecer duas coisas diferentes aqui do lado direito. O lado direito pode ser zero, aqui é o caso que a gente chama de I, e o lado direito pode ser diferente de zero, que é o caso II, certo? Esse caso aqui a gente também já discutiu que ele já tem uma solução simples. O que vai acontecer nessa situação é que aqui vai ser zero, aqui vai ser zero, zero igual a zero não é uma inconsistência. Então, você continua com a solução como você tinha anteriormente, em método de Frobenius, só que você não vai determinar o AN, ou seja, vão ter duas constantes livres na sua solução, certo? Então, esse caso aqui, ó, funciona também. Então, veja, a gente já sabe fazer isso, a gente sabe fazer, né, o caso 2, a gente vai entrar nele agora, a gente sabe fazer esse cara e esse cara aqui. Então, só falta esse caso aqui, tá certo? Ou seja, o caso onde esse cara vai ser zero, mas esse não vai. Então você chega a uma coisa tipo 0 igual a 1, tá certo? Você chega a uma inconsistência matemática, ok? E a gente tem que lidar com ela agora, ou seja, a gente tem que mudar a maneira que a gente resolve o problema para que isso não seja inconsistente, certo? Ok. Então, caso 2PI. Ok? Peraí. Será que eu inverti aqui o I? Desculpa, o que os dois vão para zero é esse aqui. E um vai para... Eu só mudei o rótulo aqui que eu tinha, copiei errado, certo? Por alguma razão eu botei na ordem errada, eu botei o II por cima do I. Então é esse caso aqui que a gente vai resolver, que é o único que falta, tá? Isso. Então, queremos resolver esse caso aqui. Bom, o que a gente viu na aula passada? A gente tinha um truque que era resolver a série de recursão, né, e encontrar essa função aqui, x, né, e aqui eu vou deixar o alfa em aberto. Né? E a gente viu que se você aplica o operador aqui nesse cara, né, ou seja, se você aplica o dp... Eu estava usando dp ou lp? Vocês lembram? Para designar um operador. Era d mesmo? Esse nomezinho aqui, ó. O operador diferencial, tá chamando de dp ou lp? dp mesmo, né? Onde é que eu usei lp? Bom, que seja. Isso aqui vai ficar assim. Então, vocês lembram disso aqui, pessoal? O truque aqui era o seguinte. Eu vou colocar uma solução, certo? Eu vou resolver aquela série de recursão aqui, só que eu não vou impor que alfa é uma raiz, certo? E a gente fez toda aquela conta na aula passada, mostrando que se isso está acontecendo, o lado direito, em vez de ir para zero, ele fica igual ao primeiro termo da série, tá certo? E o primeiro termo da série de Frobenius é esse primeiro termo aqui, tá certo? É claro que se eu botar agora alfa 1 aqui, tudo vai funcionar como de sempre, a gente tem a primeira solução de Frobenius, tá certo? Mas como a segunda solução ela está problemática, ou seja, se eu começar com a alfa 2 aqui, eu vou ter esse problema que eu acabei de descrever aqui para vocês, então a gente tem que olhar de volta para cá e repensar o que a gente pode fazer, certo? Bom,
Como é que a gente fez para encontrar uma segunda solução no caso da raiz repetida, né? Ou seja, quando minha raiz é repetida, eu tenho que o meu polinômio aqui, eu vou ter que esse cara aqui, ele vai ser alfa menos R1, botei alfa 1, alfa 2, né? Alfa 1, alfa 2, certo? Então, quando é repetida, isso aqui vai ficar alfa menos alfa 1 ao quadrado. Aí, qual foi o truque? Se eu derivo esse cara aqui e igualo alfa igual a alfa 1, eu tenho zero de novo. Então, eu tenho duas maneiras de zerar o lado direito. Isso na raiz repetida, né? Que foi o que a gente fez aqui na aula passada. A gente tem duas maneiras de zerar o lado direito. A gente pode botar alfa igual a alfa 1, ou a gente pode derivar uma vez em relação a alfa agora e colocar alfa igual a alfa 1 de novo, tá certo? Ou seja, tem duas formas distintas de zerar o lado direito. Cada uma te dá uma solução y distinta, tá certo? A gente fez a continha e mostrou que a segunda solução, colocando a derivada em relação a alfa, te dá uma coisa que pode ser proporcional ao logaritmo de x menos x0, certo? Bom, mas não é o nosso caso mais, né? O nosso caso agora, ele é o seguinte. Você tem essas duas raízes, elas vão diferir por um número inteiro, ou seja, você sabe aqui que alfa 1 é igual a alfa 2 mais n, ou alfa 2 é igual a alfa 1 menos n, certo? Então, se eu derivar esse cara aqui uma vez, o que vai acontecer? Em relação a alfa, é fácil, né? Vai ficar alfa menos alfa 1 mais alfa menos alfa 2, certo? E se eu escolher agora alfa 1 igual a 0, sobra esse cara aqui, né? Ou seja, se eu faço isso aqui, alfa 1, esse vai para 0 e esse aqui vai ficar alfa 1 menos alfa 2, certo? Que é igual a n. Se eu botasse aqui o alfa 2, eu vou ter aqui alfa 2 menos alfa 1 mais 0 é igual a menos n. Certo? Então, o truque de derivar e colocar numa das raízes não funciona mais justamente porque as raízes não são mais repetidas, certo? Mas isso te dá uma solução do lado direito aqui, ó, tá certo? Te dá uma solução, não, desculpa, te dá uma solução da heterogênea com esse mesmo operador diferencial aqui, certo? E por que a gente está interessado em uma solução heterogênea, né? Se você tem aqui, digamos, vou chamar aqui de U1, isso aqui te dá uma certa F1 de x aqui, ou seja, esse cara, o 1, é a solução para essa equação heterogênea, ou seja, com o lado direito diferente de zero, certo? Se eu tiver uma segunda solução aqui, da mesma heterogênea, ou seja, eu tenho o U2 aqui, e eu tenho o F2 de x, o F1 de x, certo? Tem que ser a mesma heterogênea. O que acontece? Como esses operadores são lineares, eu posso calcular dp o 1 menos o 2, certo? Do lado direito vai ficar 0. Ou seja, a gente vai se aproveitar do fato de que a diferença de duas soluções da mesma equação heterogênea é uma solução da homogênea, tá certo? Ou seja, esse cara aqui é a solução da homogênea, por mais que esse e esse sejam soluções da heterogênea, certo? Então a gente tem um caso aqui agora, tá certo? A gente tem esse cara aqui com um lado direito diferente de 0, certo? Agora, como é que a gente encontra uma outra solução que também tem um lado direito diferente de 0? Pessoal, tudo claro até aqui? É um pouco embolado esse negócio, então é bom que vocês perguntem. E veja, vocês vão entender por que a gente está preocupado com a derivada, porque a gente vai estar preocupado com esse caso aqui, tá certo? Porque, veja, se eu faço agora aqui essa solução, eu vou encontrar um alfa aqui, né, totalmente arbitrário. Okay? Só que se eu quiser procurar uma outra solução, eu vou procurar uma outra solução na segunda raiz, que é a alfa 2. Certo? Mas se eu procurar uma solução no alfa 2, o que eu vou encontrar aqui ou vai ser alfa 1 ou vai ser alfa 2. Entendeu? Então, na hora que eu vou procurar uma solução de heterogênea, eu preciso de alguma solução que tenha aqui alfa 1 ou alfa 2. O problema é que se eu coloco alfa 1 e alfa 2 aqui, dá 0. Então, eu não consigo uma heterogênea que tenha o lado direito diferente de 0. Entendeu? A gente vai fazer a conta e vai ficar um pouco mais claro. Mas eu estou adiantando para vocês prestarem atenção nisso. E é por isso que eu vou querer esse tipo de solução aqui, tá certo? Porque isso aqui não vai mais dar 0, vai dar n.
Okay? Ou seja, na prática, o que eu estou dizendo para vocês é que eu posso fazer o seguinte. Eu tenho que dp de dy de alfa em x e alfa 1, tá certo? Vai ser igual ao quê? Vai ser A0, x menos x0, alfa 1 menos 2 vezes n, certo? Ou seja, é isso que a gente tinha antes, mas a derivada do polinômio indicial em relação a alfa tomada em alfa 1 dá n, foi a continha que a gente acabou de fazer aqui. E é claro que eu tenho a derivada desse cara aqui também em relação a alfa, que vai dar o termo de log, mas quando eu botar alfa igual a alfa 1, esse termo vai ser zero, certo? Por isso que sobrevive só esse pedacinho aqui, certo? E agora veja, a gente tem o alfa 1 aparecendo aqui. Isso vai ser bastante importante, certo? Bom, qual era o problema da gente colocar uma solução com alfa 2, né? É justamente isso aqui. A gente vai resolver a gente vai tentar resolver a série de recursão e na hora que a gente for aumentando o nosso nzinho aqui, tem uma hora que a gente vai chegar igual a nzão. O problema é que alfa 2 mais nzão é igual a alfa 1, então esse cara dá zero e esse cara não dá zero, certo? Bom, mas vamos investigar isso aqui olhando para a expressão inteira para ver o que a gente pode fazer. Deixa eu ver. Então vai ficar assim. dp de y, de x e alfa, certo? Essa continha a gente já fez várias vezes. Vai dar soma de n de m de 0 até infinito. Abre uma chave aqui. Aqui vai ficar π de alfa mais n, m a m, certo? Mais somatório de n de 0 até m menos 1, e aqui eu boto um colchete, p, m menos n, alfa mais n, mais q, m menos n, e aqui, deixa eu ver, isso, a n, fecha a chave, isso aqui tudo multiplicando, x menos x0 elevado a alfa mais m menos 2. Certo? Então, qual é o problema aqui, né? Se a gente botar alfa 1, dá tudo certo, maior raiz, esse cara aqui nunca é zero, isso aqui vai dar pra gente uma maneira de resolver o problema numa boa. Se eu colocar o alfa 2 agora aqui, o que vai acontecer? Esse cara vai para zero, quando o alfa 1 for somado com esse m aqui igual a n, que é um número inteiro positivo, isso aqui vai dar alfa 2, desculpa, alfa 2 mais m vai dar alfa 1, que vai ser zero aqui, mas esse cara aqui não é zero, tá certo? Mas veja, ele não é zero no momento em que esse cara aqui vai ser alfa 2 mais nzão, tá certo? Ou seja, o polinômio aqui, o termo polinomial que aparece aqui, multiplicando essa chave, é o termo que vai ser x menos x0 elevado a alfa 2 mais n menos 2. Mas olha aqui o que eu tinha, alfa 1 menos 2. Então, o termo que não está indo para zero, que eu não tenho um termo aqui para contrabalancear, é o termo que tem a potência igual a dessa solução aqui, ó. Tá certo? Então, eu tenho uma coisa que vai ser elevado a x menos x0, alfa 1 menos 2, e aqui x menos x0, alfa 2 mais n menos 2. Só que alfa 2 mais n é igual a alfa 1. Então, é alfa 1 menos 2 também. Mas é isso que, é o que eu estou mostrando aqui para vocês. Ó. A menos de uma constante multiplicativa, esse cara e esse cara aqui são iguais, tanto na solução de Frobenius aqui generalizada, e depois tomado esse cara igual a alfa 2, não vai ser mais zero no lado direito, vai sobrar só esse termo. E aqui eu já tinha uma solução com a mesma característica, tá certo? Ela vai para zero, exceto por esse termo aqui, ok? Então, como é que vai ficar? Se eu reescrever esse negócio aqui, vai ficar assim, ó. dp do meu y, né? Aqui é derivada em relação a alfa, x, alfa 1. Aqui é simplesmente x e alfa 2. Tá certo? A gente olhou para isso aqui. O que vai acontecer aqui, pessoal? Esse termo aqui, ele vai ser diferente de zero, tá certo? Ele vai simplesmente não determinar
a constante αn aqui. Mas os outros termos da série vão continuar sendo resolvidos aqui em termos do AN mais 1, ANzão mais 1, ANzão mais 2 e assim por diante. Então, se eu pego essas equações aqui e resolvo, né? Ou seja, deixa eu escrever aqui. Né? Veja, até chegar no N maiúsculo não tem nenhum problema. Então, eu posso resolver α1, né, em termos em A1 em termos de A0. Eu vou colocar aqui o meu A2 em A1, A0 e assim por diante, tá certo? Aí na hora que eu chegar no AN, não tem equação. Não tem equação para esse cara aqui, certo? Mas quando eu chegar aqui no AN mais 1, eu tenho uma equação para ele, porque quando eu chegar no mais 1 aqui, já passou pela primeira raiz, não tem mais nenhum problema, eu consigo resolver o A1 em termos dos outros, tá certo? Então, o A1 em AN, que agora é indeterminado, AN menos 1 e até o A0, tá certo? Então, eu consigo resolver todos os termos de recorrência, certo? Exceto que o termo de N, eu vou ter que deixar ele diferente de 0, tá certo? Quando eu fizer isso aqui, agora sim vai ficar, dá para escrever direitinho. Eu vou obter aqui dp y x, agora sim, α2, vai ser igual ao quê? Veja, esse termo aqui, como eu falei para vocês inúmeras vezes, vai ser 0, vai sobrar só esse somatório aqui. Então vai ficar soma de n de 0 até nzão menos 1, né? E aqui vai ficar assim, p é n menos n, alfa, aqui é 2 agora, mais n, alfa 2 mais n, isso mesmo? Peraí. Isso, alfa 2 mais nzinho. Ok. Mais que n menos n e aqui a n, certo? Isso tudo multiplica x menos x0 elevado a α1 menos 2. Ok? Então eu tenho essa coisa complicada aqui, certo? Mas que é diferente de 0, por definição, pela escolha do caso, né? Só que aqui eu tenho x menos x elevado a α1 menos 2, que é justamente esse termo aqui, tá certo? Que é o α2 mais nzão, que virou α1 aqui. E isso aqui foi 0, e todo o resto foi 0, justamente por causa dessa série de soluções que eu fui calculando aqui. Só que essa solução, esse cara aqui também é uma solução heterogênea com o mesmo tipo de lado direito, tá certo? Só que veja, aqui eu escolhi uma série de coeficientes que vão se relacionar com A0. E aqui eu posso mudar essa letra aqui, posso chamar de C, tá certo? Ou seja, nesse caso aqui, só para a gente não confundir, eu vou tirar o A aqui e botar C. C aqui, C aqui, o C em termos do C0, o C2 em termos do C1 e C0, e a mesma coisa aqui, tá certo? Bom, então eu tenho agora 3 constantes livres, certo? Eu tenho o meu A0, deixa eu escrever aqui. Para essa solução aqui, eu tenho o meu A0, tá certo? Eu tenho o meu C0 e tenho o meu CN. Deixa eu ver. Isso. O que eu posso fazer aqui? Porque, veja, não é exatamente a mesma coisa, né? Aqui eu tenho A0 e aqui eu tenho essa brincadeira aqui com meus CNs. Ok? Se eu escolher A0 igual a esse cara aqui, isso, A0 igual
N, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui dp alfa 2, por definição, vai ser... Peraí. Esse cara aqui vai ser A0, N, x menos x0, elevado a alfa 1 menos 2. Só que a gente tem aquela solução ali também, ó. Ok? Então pronto. Com essa escolha aqui, essa escolha para esse A0 dessa equação aqui, certo? Eu consigo subtrair dessa solução aqui, ok? E obter o meu resultado, certo? Ou seja, na prática, o que eu estou mostrando é o seguinte. Esse cara aqui, eu posso fazer o seguinte, só para deixar claro. Eu tenho o meu d alfa de y, de x e alfa e A0, tá certo? E eu tomado esse cara aqui em 1. Certo? Esse cara aqui é a minha solução desse caso aqui, com alfa livre e depois diferenciado em relação a alfa e tomado alfa igual a alfa 1. Só que, naturalmente, ela vai depender do A0, porque a série de recorrência é assim, né? Você tem todos os A's dependendo do anterior, até que depende do A0. Então, isso aqui especifica o tipo da solução, certo? Se eu pego esse A0 aqui e coloco esse número, ok? Basicamente, o que eu vou ter é que eu vou chamar esse cara aqui de y2a de x, certo? Eu tenho que dp de y2a de x vai ser igual a A0 n x menos x0 elevado a n menos alfa 1 menos 2, certo? Que é esse cara aqui. Ok? E se eu pego agora, esse A agora aqui é só um sinônimo para isso aqui, tá, pessoal? Se eu pego agora o meu dp aplicado a esse, que eu vou chamar aqui, eu vou definir. Vou botar aqui definição. Okay? E esse cara aqui, cadê? Y de x e alfa 2 eu vou definir como meu y2b de x. E a gente acabou de fazer essa conta e mostrou que dp de y2b de x vai ser igual ao quê? Esse cara aqui todo, né, que a gente já tinha feito a conta. Peraí, se eu errei alguma coisa. Aqui é 1 sobre n, tá? Ok? Esse cara aqui vai dar justamente a mesma coisa. A0, n, x menos x0 elevado a alfa 1 menos 2. Ok? Então, finalmente, eu tenho que dp de y2a de x, que é essa função aqui. Eu acabei de dizer como é que constrói, né? Abre esse cara, deixa esse cara aqui em aberto, resolve. Deriva em relação a alfa, coloca alfa igual a alfa 1. Isso também já me dá uma solução em termos do A0, ou seja, esse A0 aqui está em aberto. Eu uso agora essa equação aqui, ó, para determinar quem é o meu A0, certo? Uma vez que ela está feita, eu coloco essa equação aqui, já tinha a outra da derivada aqui,
E agora eu calculo essa diferença aqui. Isso aqui vai dar 0. Certo? Então vocês vejam que quando cair uma coisa dessas vai dar bastante trabalho, tá bom? Tem que resolver duas equações diferentes, heterogêneas, e calcular a subtração das duas para obter a solução da homogênea que a gente está interessado no fim. Ok? Eu vou depois fazer um exemplo explícito nesse caso, tá? Pessoal, alguma dúvida? Esse negócio aqui é meio, como eu falei, é meio cheio de passinhos. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, seria bom perguntar logo. Assim, quanto antes, né? Passo 1. Determinar o π de alfa. Certo? Passo 2. Raízes. Né? Então você encontra aqui alfa 1 e alfa 2. Certo? De forma que real de alfa 1 maior que real de alfa 2. Certo? Maravilha. Passo 3. Calcular alfa 1 menos alfa 2. Certo? Se alfa 1 menos alfa 2 pertencer aos inteiros positivos, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, então você caiu no caso 2PI. Certo? O que você vai fazer nesse caso agora aqui? Encontra a função, vamos chamar de solução entre aspas, a função y de x e alfa. Tá certo? Essa função aqui ela resolve toda a série de recorrência, mas ela não especifica um alfa que seja uma raiz. Essa solução que dpy de x e alfa vai ser igual àquela brincadeira que a gente tinha mostrado lá antes. Vai ser A0 π alfa x menos x0 elevado a alfa menos 2. Certo? Então veja, você fez isso, chegou num número, esse cara aqui deu 5. Opa, é o meu caso ruim, né? Vou encontrar esse cara aqui. Encontrei esse cara aqui, eu sei que ele vai satisfazer essa equação aqui. Ou seja, você resolveu toda a série de recorrência para todos os ANs, mas não escolheu alfa igual a alfa 1, tá certo? Só que você quer alfa 1 aqui. Só que você não tem como colocar alfa 1 aqui e ter uma heterogênea, porque se você colocar alfa 1 aqui, esse cara aqui dá 0. Então, o passo 4... Deixa eu ver... Aqui mesmo. Passo 4, calcule dy de alfa de x, alfa 1 e A0. Certo? Quando você calcular a derivada desse cara aqui em relação a alfa,
Quando a derivada bater aqui e você tomar α1, esse cara aqui dá zero. Então você não precisa se preocupar com isso. Mas quando a derivada atuar aqui e você colocar derivada de π em relação a α tomada em α1, esse aqui dá n maiúsculo. Então você vai encontrar esse cara aqui, né? Calcule tal que dp de dy de alfa de x α1 e A0, agora, como eu acabei de falar para vocês, vai dar A0 vezes n, que é justamente o valor da derivada do π, x menos x0 elevado a α1 menos 2. Aí guarda esse cara aqui. Guarda o resultado do passo 4, certo? Passo 5. Deixa eu ver se a gente pode aproveitar esse cara aqui. Então, não dá para aproveitar esse cara aqui. Por quê? Porque nesse cara aqui a gente já está supondo que o alfa nunca é raiz. Quando a gente toma esse alfa em aberto, a gente pressupõe que esse alfa nunca é raiz, tá certo? Então, passo 5 resolva, aplique dp em y, que eu chamei de 2b, né? 2b igual a soma de m de n de 0 até infinito, de cn, que agora eu mudei a letra só para a gente não se confundir, x menos x0 elevado a n mais α2, tá certo? Você vai agora aplicar dp aqui. Quando você aplicar dp aqui, o que você vai encontrar? Foi a conta que a gente acabou de fazer. Você vai descobrir que dp de y2b vai ser igual a soma de n de 0 até n menos 1 de p n menos nzinho alfa 2 mais n mais q nzão menos nzinho cn. Tá certo? E isso aqui tudo está multiplicando esse termo aqui, né? O x menos x0 α1 menos 2. Certo? Então, passo 5, você vai aplicar esse operador nessa nova função aqui. Ela vai ser especial. Você já vai botar a raiz 2 aqui direto, mas você não tem expectativa que o lado direito vá para zero. Você já vai calcular o lado direito direto, tá certo? E por definição do caso 2bi, a gente sabe que o lado direito vai sobrar só esse cara aqui, certo? E eu expliquei em que sentido. Tem que voltar lá atrás e pensar. No sentido que a gente está resolvendo todos os CNs em relação ao C0, até a gente chegar no CN maiúsculo. O CN maiúsculo não é determinado, e o CN maiúsculo mais 1, mais 2, mais 3 também continuam sendo determinados pelos anteriores. E essa lacuna fica e sobra aqui esse termo aqui do lado direito, certo? Bom, agora passo 6. Escolha A0 vezes n, que é isso aqui, da primeira solução que você estava trabalhando lá atrás, igual a isso aqui. Tá certo? Veja, isso aqui você calcula, tá? Isso aqui, mesma coisa, o C0 está em aberto, o Cn está em aberto, como eu falei para vocês, mas dado como função deles, você calcula isso aqui. Esse negócio aqui vai ficar de n de 0 até n menos 1, e depois a gente vai fazer, claro que um caso explícito disso aqui. Menos n, alfa 2 mais n, mais que n menos n, não tem nada aqui, a n. Certo? Não esqueci nada? Não.
Ou seja, o seu A0 está escolhido. Passo 7. Defina a sua segunda solução como sendo... Aí a ordem que você subtrai um do outro, tanto faz, porque é só um sinal de menos no fim, né? Vai ser dy de alfa x alfa 1 e A0, esse A0 aqui, né? Menos esse cara aqui, y2b. E aí é fácil ver que dp de y2 é igual a 0. Pronto. Esses são os passos que você precisa seguir para resolver esse problema. Esse caso é o caso mais complicado, tá? Mais chatinho. Tá mais claro? Como eu falei para vocês, eu vou fazer um caso completo desse, mas como toma tempo, eu vou deixar para uma aula separada, tá? Bom, vamos resolver o problema do Bessel de novo, só que agora, em vez de resolver o Bessel modificado, vamos resolver a Bessel normal. Vai ser muito parecido com o que a gente já fez, e depois a gente vai para a Legendre, tá? Eu quero ver o quanto vocês estão acompanhando aqui. Vou perguntar para vocês o que a gente faz. Então, a gente quer resolver funções de Bessel. Ok? As equações que elas satisfazem, isso. A equação que elas satisfazem. Na verdade, se vocês procurarem nos livros, vocês vão encontrar nesse outro formato aqui, então deixa eu botar assim. XY mais... Certo? Qual o primeiro passo para, né, se eu botar numa questão, numa prova, se vocês, no momento que vocês estiverem resolvendo um problema de física, se chegarem numa equação dessa aqui, que é a primeira coisa que vocês fazem para resolver esse problema? Vocês querem encontrar, você sabe que é de segunda ordem, você olha para cá, opa, é de segunda ordem, então eu quero um par de soluções para ter um conjunto completo de soluções e poder estudar toda a dinâmica do meu sistema, certo? Qual a primeira coisa que você vai fazer aqui? Você quer botar naquele formato padronizado para você poder identificar quem é o P1 e o P2, P1 e o P0, certo? Então você divide por x² e você vai ter isso aqui. X mais 1 menos... Certo? O próximo passo é identificar aquelas duas funções especiais, a P0 e a P1, né? Então, quem é P1 aqui? 1 sobre x. E a P2? Certo? E agora vocês estão numa posição que vocês são capazes de classificar os pontos. A pergunta é, essas duas funções aqui, P1 e P0, desculpa, e P0, elas são analíticas em todo o domínio? Em todos os reais? Não, né? Esse cara aqui diverge na origem, não é analítica lá, você não tem derivada, né? Não tem série de Taylor lá. E esse cara aqui também não. Mas elas são corrigíveis, ou seja, você pode corrigi-las multiplicando por um polinômio de ordem 1 aqui ou um de ordem 2 aqui? Sim, né? Se você multiplicar essa por x e essa por x², tudo resolve. Então, você define aqui a sua função P, ela é definida como x P1, e ela vai ser simplesmente a função constante igual a 1, certo? E aqui você define a função Q, ela é definida como x². Claro que se a raiz não fosse 0, né, seria x menos x0 aqui, certo? E aqui P0. Esse cara aqui vai ficar como? Vai ficar
x² menos ni². Próximo passo, pessoal. Sendo funções analíticas, esses dois casos aqui, elas têm, então, série de Taylor. Então, vocês expandam em série de potência. Você não quer o fator do n fatorial, cuidado, que ele pode fazer vocês errarem, certo? Vocês querem simplesmente pegar naquele formato coeficiente e potência sem o fatorial. Então, daqui você descobre que P0 é igual a 1. Se você pensar nisso como uma série de potência, você tem o primeiro termo da série de potência, que é o termo que não tem potência nenhuma, e ele é igual a 1. Os outros todos, nzinho maior que 0, vão ser 0. Certo? É uma série de potência trivial. Se você substituir isso aqui na fórmula de somatório da série de potência, você vai encontrar esse cara aqui. Para você fazer a mesma coisa para a função q, você descobre que a função q0 ela vai ser menos ni². Certo? Você vai descobrir que q1 vai ser igual a 0. E você vai descobrir que q2 vai ser igual a 1. E aqui vai morar bastante da diferença do que a gente vai obter em relação ao outro caso. E que n maior que 2 é igual a 0. Certo? E agora o que a gente faz? Alguém lembra do próximo passo? Que é o cara que controla todas as soluções. Antes da série de recorrência, é uma das peças lá, né? Isso, a função π, né? O polinômio indicial. E como é que é o polinômio indicial? Quem já decorou ele? α² mais P0 menos 1, alfa, mais Q0. Quais são as raízes desse polinômio? Primeiro, quem é P0 e P1, né? P0 e Q0 vai ser 1, então esse cara é 0, fica α² menos ni². Quais são as raízes? Isso, mais ou menos ni. Né? Eu estou supondo aqui ni maior que 0, mas tanto faz, né, pessoal? Não preciso complicar minha vida à toa. Ok? Bom, agora você precisa pensar sobre o ni, né? Se o ni for 0, significa que eu estou no caso 2A. Né? Então vamos lá. Se ni 1 menos α1 menos α2 é o que controla os casos, certo? Nesse caso, α1 menos α2 é quanto? É ni menos ni. Todo mundo concorda? É a diferença das raízes. Uma das raízes é ni, a outra é menos ni. A maior é ni e a menor é menos ni, porque eu escolhi ni positivo, porque eu não sou doido, vou complicar minha vida toda. Certo? Aqui vai dar 2ni. Certo? Então, se eu tiver ni diferente de inteiros ou semi-inteiros, ou seja, se o meu ni não for nenhum número inteiro, nem um número do tipo, sei lá, 3,5, 5,5, 7,5, semi-inteiros, então, α1 menos α2 é diferente de z0+. Certo? Então, no caso das funções de Bessel com essa característica, você resolve, usa, né, ou melhor, caso 1. Você tem duas séries de Frobenius agora, uma com um mais ni, outra com menos ni. Está resolvido o seu problema. Já tem as duas soluções que você queria. Se ni for inteiro ou semi-inteiro, estamos no caso 2. Isso aqui me dá caso 2. Certo? Se ni
é igual a 0, caso 2A. Nesse caso, o Ni igual a 0, caso 2A. Ou seja, você vai pegar uma solução com alfa igual a 0, né? Vai resolver aqui. E a outra solução, você deriva aquela em relação a alfa e toma alfa igual a 0 de novo. E você tem a segunda solução. Está resolvido também. Pá, sabemos fazer. Certo? Bom, vamos montar para a gente ver se a gente, no caso 2B, qual caso que a gente pode cair, tá certo? Então vamos lá. Como é que vai ficar nosso polinômio indicial aqui? A gente bota ele assim por enquanto, alfa. Aqui a gente sabe que é AN. Isso aqui vai ser igual a menos soma de n igual a 0 até n menos 1. Aqui vai ficar assim. P m menos n. Alfa mais n, mais Q m menos n, e aqui a n, ok? Então vamos montar essa série de recorrência, porque a gente precisa dela para descobrir qual caso 2B a gente poderia estar, tá certo? Bom, isso aqui é moleza, a gente já pode pegar esse cara, vou deixar do lado esquerdo por enquanto. Pi alfa, tá certo? A n. E aqui, como é que fica essa soma, pessoal? Ela é fácil, né? Porque, veja, o zero aqui nunca vai entrar mais, né? Porque você veja que o n ele vai ser 0, então é mzão aqui, e você vai descendo até chegar no m menos 1. Só que quando você botar m menos 1, vai ficar m menos n mais 1. Então começa em 1 aqui. Então esse termo aqui sempre é 0. Tá certo? E esse termo aqui, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com ele, certo? Por quê? Porque a gente vai ter o seguinte... Vamos fazer o A1 primeiro? Aqui está errado. Poxa, desculpa. É alfa mais m. Certo? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter o π, alfa mais 1, A1, vai ser igual a soma de 0 a 0, então o meu nzinho é 0, e aqui vai dar 0, aqui vai dar 1. Só que o meu Q1 é 0, tá vendo? Então, para a função de Bessel, esse cara aqui é sempre 0. Tá certo? Ok. Para os próximos... Não precisa disso aqui, não. Para os próximos termos, como é que vai ficar? Vai ficar π, alfa mais n, AM. E essa soma agora aqui, ela vai necessariamente passar pelo Q2. Tá certo? Por que ele vai passar pelo Q2? Porque quando agora o meu m for maior do que 1, for 2, então aqui vai ser 0, 1. Só que aqui vai sempre começar com um número maior do que 2, ou igual a 2. Então, como vai ter 0 aqui, vai ter sempre 2 menos 0. Ou se for 3, vai ser 3 menos 0, 3 menos 1, vai dar 2. Ou seja, vai sempre passar por esse caso aqui. Só que vai sempre ser quando o meu n for igual a m menos 2. Tá certo? Só que agora eu tenho esse sinal de menos aqui, mas não tenho aquele sinal de menos que eu tinha aqui no caso da modificada. Lembra, na modificada esse cara aqui era menos 1 também. Tá certo? Agora é 1. Significa que eu vou ter esse sinal de menos aqui. Ó. Menos 1, certo? A n menos 2 e pronto. É isso que eu tenho. Ok? Beleza. Vamos ver o que pode acontecer aqui com a gente, né? A gente já descartou, a gente já pensou nesse caso aqui como é que resolve ele. Alfa igual a 0. Desculpa, Ni igual a 0. A gente sabe que o Ni entrou nesse caso aqui sendo inteiros ou semi-inteiro, tá certo? Bom, se o Ni é inteiro ou semi-inteiro, basicamente eu vou ter que esse cara aqui é o meu Nzão. Se for semi-inteiro, o meu Ni pode ser o quê? Pode ser, sei lá, 1 meio, 3 meios, 5 meios, né? Então, se ele for semi-inteiro e eu multiplicar por 2, o que eu vou obter? Né? Ou seja, se Ni é semi-inteiro, 2Ni é ímpar. Tá certo? Faz sentido ser diferente. Porque se fosse par,
Então é 4/2, 4/2 não é seno inteiro, é um inteiro, certo? Beleza. E se Ni é inteiro, né? Então 2Ni é par. Né? Ou seja, Nzão, que é igual a 2Ni, é par. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero saber quanto que uma raiz está conectada, quão distante está uma raiz da outra, tá certo? E por que isso é importante? Porque eu sei que todos os A ímpares são zero, certo? Então, esse cara aqui, mais essa equação de baixo, diz para mim que A1, A3, A5, todos esses caras são zero, certo? Mas eu vou ter problema na minha raiz na hora que eu chegar no seguinte, né, o caso 2b. O caso 2b vai se concretizar assim. O caso 2b se concretiza quando eu calculo esse cara aqui na segunda raiz mais nzão, tá certo? Vai ficar assim. Π, alfa 2, que vai ser menos Ni, alfa 2 mesmo para não confundir. Alfa 2 mais nzão, a nzão, igual ao quê? A menos 1, a nzão menos 2, certo? Mas veja, pessoal, se nzão é ímpar, né? Se nzão for ímpar, eu vou ter 0 igual a 0. Porque se ele for ímpar, significa que aqui vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3, vai ser 5, vai ser 7. Só que aqui, se for 7, vai ser 5, se for 3, vai ser 1, se for 9, vai ser 7. E esse cara aqui é 0 também. Todo mundo já é igual a 0, os dois lados são iguais a 0, tá certo? E esse é justamente o caso... Cadê? Esse é o caso 2B e I, que está resolvido também. Esse cara aqui você resolve pelo método de Frobenius as duas raízes e ponto final, tem que lidar com uma constante extra ali no seu resultado. Certo? E o que vai acontecer agora? O que a gente fez? A gente fez o caso ímpar, né? O que vai acontecer agora com N igual a 2Ni par? Né? É a mesma coisa, a gente vai ter esse cara aqui, π, alfa 2 mais N, a N igual a menos 1 a N menos 2. Só que agora a gente tem um problema. Porque agora, o que vai acontecer? Esse cara vai ser 0, mas esse cara vai ser diferente de 0. Aí a gente caiu no famigerado caso 2BI, certo? Ou seja, isso aqui dá o caso 2BI, que a gente acabou de resolver. Ok? Bom, feito essa análise toda, se a questão foi justamente estudar todas as possibilidades das soluções, das funções de Bessel, considerando todos os possíveis valores do Ni ali, então é isso que vocês precisariam fazer, tá certo? Claro que se eu tivesse passado Ni igual a 7, já cairiam direto aqui no caso de, se Ni for igual a 7, Ni é um inteiro, esse cara aqui é par, né? N vai ser 14, e você sabe que você caiu no caso difícil. Se eu passar um número inteiro para vocês. Se eu falar que o Ni é 3 meios, vocês sabem que você está nesse caso aqui, que é mais fácil, tá certo? Que vai ser ímpar, os ímpares estão 0 dos dois lados, está tudo resolvido. Na verdade, o ímpar é o mais próximo de senos e cossenos, tá? E se eu te falo que o Ni é igual a π, está tudo resolvido também, porque você caiu no caso 1, tá certo? Π, né? Π, você pode somar, subtrair número inteiro, que você nunca vai chegar na outra raiz, no menos π, certo? Ok. Bom. Porque aqui, ó, você tem que pensar nos valores que vão aparecer no índice aqui.
Quando o nzinho for 0, vai dar m menos 0. Quando for 1, vai dar n menos 1 e assim por diante. O maior valor que chega é m menos 1. Então vai ficar assim, m menos m menos 1. Esse é o menor valor que vai aparecer para o índice como um todo. Mas esse é 1. Então nunca passa por P0 aqui. E nunca passa por Q0 também, que na verdade a gente tirou o P0 e o Q0 e enfiou dentro do polinômio inicial. Certo? Bom. Então, veja, se você caiu nesse caso aqui, na verdade, em todos os casos que você cair, vale a pena resolver para o alfa em aberto, porque se você resolveu para o alfa em aberto, você já resolveu todos os casos se for caso 1, porque basta você botar o valor correto depois. Se você resolveu para o alfa em aberto e você caiu no caso 2A, você precisa diferenciar em relação a alfa e tomar depois alfa igual a 0. Então você vai precisar do caso geral também, ou seja, o caso para qualquer raiz, né? Qualquer raiz não, para qualquer alfa. Se você caiu nesse cara aqui, você vai precisar também do caso para qualquer alfa e esse aqui também. Então, assim, independente do que aconteça, o primeiro passo tem que ser resolver o problema para um alfa arbitrário, certo? Então, vamos lá. Como eu estou supondo que esse alfa, que é uma função, é um valor em aberto, eu estou resolvendo esse cara aqui para todos os casos e não vou considerar as possibilidades disso aqui ser igual a 0, tá certo? Posso botar um número ligeiramente complexo se eu quiser, alguma coisa assim, tanto faz, certo? Então eu preciso resolver isso aqui. Como é que fica? Vai ficar π alfa mais m AM igual a menos 1 a m menos 2, certo? Bom, mas isso aqui vai ficar AM menos 1 e a gente fez isso aqui, né? Vai ser alfa mais m menos ni e alfa mais m mais ni. E a m menos 2. Bom, eu já fiz isso de algumas formas diferentes e vou fazer de outra maneira ainda. Eu vou somar mais 2 aqui, vai ficar assim. A m mais 2 vai ser igual a menos 1 AM, tá certo? Aqui vai ficar assim, alfa mais m menos ni mais 2 e alfa mais m mais ni mais 2. Ok? Então só somei 2 em todos os m's aqui. Se eu faço mais um, se eu faço mais uma vez isso, eu vou ter assim, A mais 4 vai ser igual a menos 1 a m mais 2. E aqui vai ficar assim, alfa mais m menos ni mais 4, alfa mais m menos mais ni mais 4. Certo? Agora eu substituo de cima no de baixo e obtenho que a m mais 4 vai ser igual a menos 1 ao quadrado AM, tá certo? E aqui vai ficar assim, alfa mais m menos ni mais 4, alfa mais m menos ni mais 2, e aqui vai ser alfa mais m mais ni mais 4 e alfa mais m mais ni mais 2. Se você quiser, faz mais uma, mais duas, mais 3 interações aqui, né, até você conseguir se convencer do que está acontecendo, certo? Ou seja, é fácil perceber que toda vez que você vai aumentando aqui também. É mais 4, mais 2, né? E aqui mais 4, mais 2 também, com 4 aqui. E aqui eu tenho 2, tá certo? Então, eu estou aumentando de 2 em 2. Toda vez que eu acrescento mais 2, mais uma dessas coisas aqui acontece, tá certo? Então eu posso fazer o seguinte, a n mais 2n vai ser igual a menos 1
elevado a n, AM, certo? E aqui vai ficar como, pessoal? Olha, eu tinha 4 e 2. Se eu fizesse mais uma vez, seria 6, 4 e 2. Então, se eu divido por 2 aqui e aqui, vai ficar 2, 1. Se eu fosse 6, seria 3, 2, 1. Então, 3, 2, 1, né? 3, 2, 1 aqui também está aparecendo o fatorial crescente, tá certo? Então, como é que a gente faz? Esse cara aqui vai ficar assim. 2, que é o 2 que eu tirei daqui duas vezes, e era o 2 aqui, e o 2 que eu tirei duas vezes aqui. Então, eu pego 2 elevado a n e 2 elevado a n, certo? Vou fazer 4 elevado a n, como vocês preferirem, para depois lembrar. Bom, se fosse 2, eu queria uma coisa do tipo alfa mais... Deixa eu só fazer direitinho aqui. Alfa menos ni sobre 2 mais 1 n e alfa mais ni sobre 2 mais 1 n. Todo mundo acompanhou aqui? Eu dei um passo um pouco mais longo. Mas dá para acompanhar? Porque eu tirei e botei o 2 em evidência. Aí o meu M de Maria está sobre 2, significa que eu estou somando sempre mais 2, significa que eu estou somando agora sempre mais 1, tá certo? Então eu tenho esse cara aqui. Ok? Bom, agora está resolvido, né? A gente sabe que isso e AM é igual a 0 se M for ímpar. Certo? Então eu resolvi já de uma outra forma e a sua série de Frobenius vai ficar assim. X e alfa vai ser igual a somatório de n de 0 até infinito, a n x elevado a n. A gente já vai tirar os termos ímpares aqui, então vai ficar assim, n de 0 até infinito. Eu rerotulo tudo, tá certo? Ficar 2nzinho, x elevado a 2n aqui, certo? E substituo os meus pares, tá certo? Se eu botar o m de Maria igual a 0 aqui agora, vai ficar todo mundo relacionado com a 0 e esse cara aqui, o 2n, que é o 2n que está aqui, tá certo? Então como é que fica isso? Ó, eu tenho 2 ao quadrado elevado a n. E aqui eu tenho x ao quadrado elevado a n, tá certo? Então eu posso botar aqui assim. n de 0 até infinito. Só que agora tem esse cara aqui. Então vai ficar... Deixa eu botar isso no fim. E isso vai ficar assim. 1 dividido por alfa menos n sobre 2 mais 1 n. Alfa mais ni sobre 2 n. E aqui vai ficar assim, menos x ao quadrado sobre 4 elevado a n. Tá certo? Você vê que é uma série que se alterna aqui, ó. Tem menos 1 aqui. Ok? Essa aqui não é a solução, não é uma função de Bessel ainda, porque meu alfa está em aberto, tá certo? Novamente, se o meu alfa for, se as minhas raízes forem tal que a diferença dela não é o número inteiro, eu posso botar as duas raízes aqui e eu já tenho as duas soluções. Ok? Alguma dúvida até aqui? Bom, deixa eu ver se eu falo isso. Acho que não, falta mais um aqui. Parece que tem uns números especiais que eu posso colocar aqui, né? Porque, veja, se eu agora especializo numa das raízes, como é que vai ficar isso? Vou botar aqui alfa igual a ni, por exemplo. Então, isso aqui tá assim, y de x e ni, eu vou ter soma de n de 0 até infinito, 1 a 0 dividido por... Então, esse cara aqui vai dar 1 fatorial crescente n, e esse cara aqui vai ficar
é Ni mais... Peraí. Esse deu e esse deu Ni. Isso, Ni mais 1. Aqui. Crescente menos x quadrado sobre 2 sobre 4 ao quadrado. Tá certo? Então, é aquela solução que a gente já tinha visto antes, a única diferença é que tem um menos 1 agora aqui, que faz ela alternar, tá certo? Você vê que se você tentar pegar um Ni bem pequenininho, não dá exatamente, é difícil ver. Mas é porque você vê que essas soluções aqui são muito parecidas com o que a gente tinha obtido antes, né? Para o problema do oscilador harmônico, né? Você tinha em conta que a gente tinha feito uma coisa assim, ômega quadrado, y igual a 0, tá certo? Só que a gente não tinha aquele termo extra da série da função de Bessel, tem aquele termo extra que tem a derivada primeira aqui, e esse cara aqui não tem um termo de fricção. Esse termo de fricção ele faz o papel, por exemplo, do atrito viscoso, de você jogar uma coisa no ar, tá? E é ele que causa a aparição desse novo termo aqui, tá certo? Se você resolve esse cara aqui para sementeiro, você encontra que isso aqui vai ser uma relação bem simples entre senos e cossenos com os polinômios, tá certo? Então, isso aqui está parecido com esse caso aqui, né? Só que agora a gente tem um n fatorial aqui e aqui a gente tem mais um fatorial, tá certo? Quando vocês estudam essas soluções em geral, né, se você tenta estudar Bessel, Laguerre, Legendre, todos os outros polinômios especiais, você descobre que existe um formato geral, tá certo? Esse formato geral a gente chama de hipergeométrica. Vou botar assim, KFL, certo? Então você tem K constantes aqui, você tem K1, K2, K... Espera um pouquinho, não tá bom isso aqui não. Deixa eu botar assim, alfa. Alfa eu já usei, lambda. Lambda 1, lambda 2, a lambda K, tá certo? Eu tenho lambda gama 1, gama 2 até gama K, e aqui eu boto um Z. Essas funções elas são definidas assim, ó. Somatório, o somatório é bonito. Somatório de n de 0 até infinito de 0F1, tá certo. Então vai ficar assim, lambda 1, lambda 2 até lambda K, dividido por gama 1, isso é tudo fatoriais crescentes, tá, pessoal? 2, gama, aqui não é K não, aqui é L, L, gama L, fatorial crescente N, 1 sobre N fatorial, o N fatorial sempre está aqui, tá certo? E aqui eu vou botar Z elevado a N. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Né? Então, o que é uma função de Bessel aqui? O que é essa solução para uma função de Bessel de ordem Ni qualquer? Que tipo de função hipergeométrica? Né? O nome dessas aqui são as funções hipergeométricas. Certo? E aí, se eu perguntasse para vocês que tipo de solução hipergeométrica é uma função de Bessel, o que vocês me diriam? Só para saber se vocês entenderam a notação aqui. As funções hipergeométricas são definidas assim. Você tem um conjunto de K constantes lambda, um conjunto de L constantes gama, tá certo? E a série hipergeométrica é definida dessa forma. Você tem sempre o fatorial aqui, e dependendo do seu K, você tem esses termos aqui no numerador, que são fatoriais crescentes no numerador, e dependendo do seu L, você tem esses caras no denominador. Quantos caras no numerador eu tenho aqui? Quantos fatoriais crescentes eu tenho? Nenhum. Então é 0. Então é uma 0. E além do fatorial que eu tenho aqui, quantos fatoriais crescentes eu tenho aqui? 1. Então é uma 0F1 de Ni I menos
x quadrado sobre 4. Certo? Esse cara aqui vai ser a função de Bessel de ordem μ de x. É bom conhecer o nome dessas coisas, tá, pessoal? Um dia que vocês precisarem, porque muitas vezes vocês vão encontrar bibliotecas de computação científica que implementam qualquer hipergeométrica. E às vezes vocês encontram um negócio complicado, mas você já pode usar a biblioteca e se você identificou aquele resultado seu em termos de uma hipergeométrica, basta você botar os coeficientes lá que te dá o resultado. Pode ser lento, tá? Mas funciona, então dá para testar o que está acontecendo. Todas as soluções que a gente vai encontrar nesse curso estão relacionadas com um tipo especial de hipergeométrica, tá certo? Foi por isso que isso aqui foi inventado, porque unifica o estudo de praticamente todas essas funções especiais clássicas, tá? Bom, vamos agora então começar a última, antes da gente ver aplicações desse negócio. Vamos ver agora aqui funções de Legendre. Tá? Não são polinômios de Legendre, tá, pessoal? São funções. E a gente vai discutir por quê e qual a importância da distinção entre as funções de Legendre e os polinômios de Legendre. Bom, a equação que a gente quer resolver é essa aqui, ó. Esse cara aqui, lambda vezes lambda mais 1, a gente já coloca ele nesse formato aqui, mas na verdade não é o ideal, não. Porque isso aqui já induz, isso aqui já é digamos, é o fato de eu já conhecer um pouco o resultado dessa equação que me facilita a vida se eu coloco esse cara aqui assim. Então, eu vou deixar assim por enquanto. Qual o primeiro passo, se eu pedisse para vocês resolverem agora o problema, né? Eu quero as duas soluções das funções de Legendre, porque vocês precisam resolver o problema de eletromagnetismo e vocês precisam calcular lá quem é o P37. O que vocês fazem? Oi? Não, porque aqui é unidimensional, né? Não tem variável para separar. Qual é o primeiro passo que a gente fez agora há pouco para Bessel? Exatamente. Certo? Quando vocês encontrarem esse cara aqui, na verdade vocês vão encontrar senos e cossenos, tá? Por isso que tem essa cara assim, 1 menos x quadrado, na verdade está com uma cara tipo de um seno ao quadrado ou um cosseno ao quadrado, se o meu x for, né, um seno ao quadrado ou um cosseno ao quadrado. Então, bom, isso vai ficar claro quando a gente for fazer a separação de variáveis. Então vai ficar assim, y duas linhas, menos 2x sobre 1 menos x quadrado. Deixa eu ver se eu não fiz besteira. Não, é isso mesmo. Mais y' mais lambda vezes lambda mais 1, dividido por 1 menos x quadrado. Novamente, pessoal, não tem nada de especial nisso aqui. Eu poderia ter chamado só de um coeficiente kappa qualquer, sei lá. Não precisava chamar de lambda vezes lambda mais 1. Isso é só porque eu conheço o resultado e geralmente se apresenta a equação com esse formato justamente por causa disso. E aí? O que eu faço agora? O que eu identifico aqui? P1 é fácil, né? Vai ser menos 2x dividido por 1 menos x quadrado. Tá certo? E P0 vai ser igual a lambda vezes lambda mais 1 dividido por 1 menos x quadrado. E aí, pessoal, quais são os pontos ordinários aqui? Onde que eu tenho um problema aqui? 0. Não, 1 e menos 1, certo? Todos os pontos são ordinários, é tudo tranquilo aqui. Bom, mas que tipo de problema aqui? Eu consigo consertar esse cara aqui? Porque, veja, é meio, né?
às vezes te leva a pensar erroneamente, porque esse cara está ao quadrado, parece que o polo aqui é quadrático, mas o polo não é quadrático. Né? Você pode reescrever esse cara aqui assim, ó. Fica menos 2x, e aqui é 1 menos x, vezes 1 mais x. Então, esse cara aqui, ele diverge só com um termo simples, um polo simples, né? E aqui é a mesma coisa, ó. Se eu pegar o meu P0, eu vou ter lambda vezes lambda mais 1, e aqui eu vou ter 1 menos x e 1 mais x. Esse cara eu multiplico por 1 menos x e resolvo ele. E esse cara eu posso multiplicar até por 1 mais x ao quadrado. Até não. Eu tenho que multiplicar ele por 1 menos x quadrado, ou 1 mais x quadrado, ou 1 menos x quadrado. E em ambos os casos eu resolvo a singularidade aqui também. Tá certo? Mas a gente tem que fazer caso a caso. A gente vai ter que fazer ou no x0 igual a 1, ou no x0 igual a menos 1. Ok? Beleza. Qual que vocês preferem começar? Mais fácil, né? Então, ó. Só pontos ordinários e menos 1 e 1, singular, regular. Vou falar. Esse y é uma função de x também? Tem que ser, né? Senão ele seria zero ali, a derivada em relação a x. Só pode ter função de x ali. Então, isso aqui é um ponto singular. São os dois pontos singulares regulares, tá certo? A gente pode escolher aqui x0 igual a 1 para começar. Certo? Então, como é que fica o nosso p? A nossa função p nesse caso? É x menos x0, né? Então, fica x menos 1. X menos 1 que multiplica menos 2x dividido por... Aí eu vou botar aqui 1 menos x e 1 mais x. Certo? Bom, mas aí esse menos vem para cá, fica 1 menos x corta, então corta esse cara, com esse menos, e vou obter 2x dividido por 1 mais x. Então eu tenho que P é igual a 2x dividido por 1 mais x. E o meu Q, como é que fica? O meu Q é igual a x menos 1 ao quadrado vezes lambda mais 1 dividido por 1 menos x, 1 mais x. Quanto é que fica isso aqui, pessoal? Eu troco o sinal aqui, se eu quiser, boto o sinal aqui, corta um desses caras, mas vai sobrar um desse cara aqui, vai ficar assim, ó, 1 menos x, na verdade eu posso trocar aqui dentro, mais fácil. 1 menos x vezes lambda mais 1, dividido por 1 mais x. Ok, agora a coisa ficou um pouquinho mais complicada, né, pessoal? Porque a gente precisa agora da série de potências de P e a série de potência de Q. E como eu falei para vocês, essas duas séries de potência dependem em torno de qual ponto singular regular eu estou expandindo. Nesse caso aqui, eu vou encontrar uma série de potência para x0 igual a 1 e outra série para x0 igual a menos 1, tá certo? A gente vai fazer caso a caso. Como é que fica essa aqui, que é mais fácil? Como é que vocês encontrariam a série de potência desse negócio aqui? Lembra, você quer uma série de potência em torno de x igual a 1. Esse cara não diverge em x igual a 1. Se você botar 1 aqui embaixo, vai ficar 1 meio.
né? Só esse pedacinho aqui. Então não diverte, tá tudo bonitinho. Você pode sair derivando esse treco quantas vezes você quiser. Você pode fazer isso, você pode derivar esse negócio aqui, ou você pode lembrar do que acontece quando você pega essa soma aqui, ó. Soma de x elevado a n. Vou botar de z elevado a n. Quanto é que é esse cara aqui? De 0 até infinito. Quanto é que dá isso aqui, pessoal? Né? Você chama esse cara aqui de S. Okay? Vocês, imagino que vocês já tenham feito isso no passado, né? Mas esse cara aqui vai ficar a soma de 1 até infinito de z elevado a n. Todo mundo concorda? Só que veja, todos os termos são iguais, são a mesma potência aqui. Eu posso botar um z em evidência aqui, ó. Começa de 1, tá vendo? Então se eu botar o z aqui, a minha potência começa de 0 de novo. Mas isso aqui é o próprio S. Certo? Se isso aqui converge, claro, tem que tomar cuidado, porque senão você vai descobrir aquela soma maluca da menos 1 dozeavos, né? Uma soma de números positivos. Mas bem, você tem que supor que esse negócio aqui converge, agora sim vai ficar assim, né? 1 menos z vezes S é igual a 1. Peraí. Isso. É igual a 1. S é igual a 1 sobre 1 menos z. Certo? Oba, então se eu colocar um menos 1 aqui, ó, se eu botar um menos 1 aqui dentro desse somatório, esse cara aqui fica 1 sobre 1 mais z. 1 sobre 1 mais z. Certo? E converge também, tá? Contanto que você pode provar de várias formas isso aqui. Não sei se vocês viram isso em cálculo, mas dependendo do valor de z, essa série vai se convergir absolutamente ou não. Ok? E aí, o que eu posso fazer então? Para o meu P. O meu P agora ele vai ficar assim, ó. P vai ser igual a 2x. Só que agora a gente tem um problema. A gente não quer simplesmente esse cara aqui, ó. Porque a gente quer uma série de potência de x menos 1. A gente quer x menos 1 elevado a 0, x menos 1 elevado a 1, x menos 1 elevado a 2. O que eu posso fazer aqui? Eu faço assim, ó. Eu pego 2, opa, 2 não, fica menos mais, isso mesmo. 2 que somado com x menos 1. Vocês concordam? Né? Só que eu vou tirar esse 2 daqui, vou tirar esse 2 daqui e botar esse 2 aqui. Tá certo? Tudo bem até aqui? Oh, tem um aqui. Faltou um. Desculpa. E aí eu posso escrever esse negócio aqui assim agora. X soma de menos x menos 1 elevado a n, né? N de 0 até infinito. Certo? Bom, mas esse cara aqui é um problema também, porque esse cara aqui eu tenho que fazer assim, ó. X menos 1 mais 1. Certo? E eu tenho a soma aqui de n de 0 até infinito, de menos x menos 1 elevado a n. Ok? Se eu abrir esse negócio aqui, vai ficar assim, ó. Soma de n igual a... Peraí, deixa eu fazer... Vou pegar o 1 aqui primeiro, vai ficar menos x menos 1 elevado a n, mais x menos 1, soma de n de 0 até infinito, de menos x menos 1 elevado a n. Certo? Eu vou botar um mais aqui, e vou botar um menos aqui, e botar... Peraí, se eu fiz besteira... Tem que botar menos e menos, né? Porque era mais que estava antes. Então, bom. Agora você vê, eu tenho mais um fator do que está aqui, ó. Certo? Então, eu tenho soma de n de 0 até infinito, menos x menos 1 elevado a n, menos somatório de n de 1 até infinito, da mesma coisa que eu tinha antes aqui. Certo?
Cadê você? Menos x menos 1 elevado a 1. Certo? Aí, bom, agora terminou a aula, mas depois a gente vai extrair quem são os p's aqui. Você vê que a dificuldade é que todos os coeficientes aqui são diferentes de zero, tá certo? Não necessariamente todos, mas vários vão ser diferentes de zero. Não seria nesse caso só o primeiro coeficiente ser diferente de zero? Porque, tipo, todas vão ser iguais um com o outro, então eu vou cortar. Põe ele igual a 1. Será que eu fiz igual? Menos x menos 1 menos x menos 1. Dá zero. Põe igual a 2. Não, se eu pular o primeiro termo aqui, vai dar tudo zero. Eu devo ter errado algum sinal aqui. Sobrando sozinho ali. Não, mas não pode ser, né? Não. Ou pode? Peraí. No caso, você igual a 0 seria zero. É porque esse cara aqui eu já posso fazer assim. Eu posso botar o 2 de fora e botar x mais 1. Bom, eu devo ter errado algum sinal aqui, porque isso aqui fica assim, ó, x mais 1. Certo? E aí eu boto o menos 1 aqui. Certo? Aí esse primeiro termo aqui vai ser 2. E aí o próximo termo vai ser simplesmente menos 1 dividido por 1 mais x. Não é isso? E é isso que a gente está vendo. Tá vendo? Tem tipo uma série e uma constante somada. Mas eu fiz alguma besteira aqui, ó, não sei onde é que foi. A besteira está aqui, ó, sobre 2. Certo? Isso vai mudar bastante as coisas. 2, é por isso que tem aquele 2 lá, tá vendo? Se eu fizer esse 2 aqui, vai ter o 2 aqui, aí eu tenho que dividir por 2 e multiplicar por 2 aqui. Aí agora vai estar certo, vai ter isso, esse cara aqui vai estar dividido por 2, esse cara vai estar dividido por 2, e esse cara vai estar dividido por 2, e aqui eu vou ter um 2 aqui. Então vai mudar só o sinal. Certo? Tem, já passei. O primeiro termo Você vai assinar também. o termo 2 era para jogar fora e depois o pessoal nasceu, né? Isso, exatamente. É exatamente o que estava vendo aqui, tá vendo? Muda o valor do primeiro e a outra série fica com um sinal de menos. Né? Isso. Aí a gente vai fazer a mesma coisa para o Q, e aí vai ser mais difícil, porque agora nós resolver o termo de recorrência, a gente vai ver que todos os termos são diferentes de zero naquele somatório do lado direito. Então a gente vai ter que fazer um truque lá para resolver, certo? Mas é isso aí. Esse truque vai ser bastante importante, que é a primeira vez que vocês vão ver a quantização do sistema, que vai mudar o espectro dependendo dos valores de lambda, tá certo? Que vão ser os autovalores lá, que daqui a pouco a gente vai ver que está associado à geometria do problema.